Oi, eu sou Grace, tenho 52 anos e esse é o Pode Pratear, o podcast para os cinquentões, para a geração prateada, para quem nasceu nos anos 70 e tem muito orgulho disso. Para você que dançou nos bailinhos, Blitz, Paralamas do Sucesso, Legião Urbana e também Pet Shop Boys, Madonna e Michael Jackson. Para você que viu a TV colorida chegar em casa, ficou em êxtase com o primeiro controle remoto, jogou Atari, comeu bala soft e cresceu no mundo que mudou depressa demais. Se você se identifica com tudo isso, fica aqui comigo que hoje o podcast está babado. Mas antes de eu apresentar minha convidada, te recomendo a se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Pode Pratear. E se você gosta dos nossos episódios, curte, comenta, compartilha, que isso ajuda demais a gente. Agora sim, vou apresentar minha convidada especialíssima. Ela é atriz, escritora, diretora e uma mulher que vive a vida intensamente. Paula Coelho! Gre, que alegria estar aqui com você. Prazer de receber aqui no Pode Pratear. Muito bom, muito Somos bom. Amigas de... Nossa. Da velha guarda. Há muitos anos, né, Gre? Muitos anos. Paulinha, para começar, quero te perguntar, como foi fazer 50 anos? Olha, vou te falar, eu lembro que quando eu era pequena, fazia contas, olha, quando eu tivesse 50 anos e achava aquela coisa, né? A gente acha que, nossa, você já tá muito, muito velha. E eu lembro que quando eu fiz 50 anos, a primeira semana foi estranho falar 50. E ao mesmo tempo, eu tô num momento tão maravilhoso da vida E passou. Foi uma semana de... parece que a boca não fala... Quantos anos? 50? Eu mesmo me surpreendia com isso. Nossa, mas assim... Uma semana depois eu já tava tão... Eu falei, cara, que lindo que é, né? A gente tá num momento... pleno da vida, assim, cheia de projetos, cheia de desejos, em plena realização. Sim. Muito bem com o meu corpo, muito bem com a minha cabeça, muito bem com o meu entorno, né, com as minhas relações, com a minha profissão. Então eu falei, cara, que lindo que é poder estar assim, né, porque a gente tinha... porque o mundo mudou muito, é isso que você tá falando, né, antigamente as pessoas com 50 anos já estavam... Você vê, pega fotos, é muito... Velhinhas, né? 50 anos, as mulheres já eram velhinhas. Você pega foto de, sei lá... É que eu não tenho... Minhas referências femininas são muito diferentes mesmo. As minhas avós, com 50 anos, não eram velhinhas. Uhum. Então eu também tenho referências de mulheres diferentes, assim, né? Mas se você olhar, no geral, é isso. Sim, né? sim. Acho que no último século, de fato, nós ganhamos aí uma grande longevidade. O que se fala é que a gente ganhou 3 décadas de vida, é muita coisa, né? Muita coisa. Bom, aí a medicina, né, a ciência, tudo, levando a gente para essa longevidade com também estando saudáveis, né? E bom, eu acho que... E ativa. Ativa, porque assim, na verdade, pra mim, a grande sacada é você estar sempre apaixonada, né? Sempre criando. Acho que a hora que você para de criar, a hora que você para de ter desejo... Perfeito. Aí você envelhece mesmo. Isso aí. Paula, você tá num momento lindo da sua carreira, da sua vida, como você acabou de falar aí, principalmente da sua carreira. Você acha que isso tem a ver com a maturidade, com você ter, né, depois de ter vivido tantas coisas, porque a gente com 50 anos, gente, são 5 décadas, é muita coisa, né, que a gente vive. Você acha que esse sucesso, esse momento também de tranquilidade, tem a ver com o seu amadurecimento? Eu acho que tem muito, e tem a ver com construção, tem a ver com escolhas, tem a ver com trajetória a partir dessas escolhas também, né? Eu acho que é muita coisa, sabe? Outro dia até tava me lembrando de eu falando pra minha mãe, agradecendo minha mãe mesmo, né? Porque é tudo, assim, desde como você foi criada, desde as asas que te deram em casa, né? Com certeza. Que eu sempre falo, né? Quando você tem asas em casa, você tem a garantia de um voo livre existência dentro, assim, um mergulho com coragem, com
uma estrutura fortalecida para encarar Sim, a vida. com alicerce, né? Com alicerce, com ground, com base, né? Sim. Então, assim, acho que isso faz toda a diferença, assim. Sim. As escolhas, eu escolhi muito nova, por exemplo, o que eu quis fazer da vida, né? Eu entrei na Escola de Arte Dramática com 19 anos. Eu era muito menina, assim, né? E fui fazer jornalismo com 18 anos, também entrei no jornalismo, mas com 19 anos e quando eu entrei na EAD, eu nem sabia exatamente o que era. Eu acho que eu conscientizei lá dentro o que era ser uma atriz e a trajetória. Mesmo assim, eu não sabia, porque também ainda é uma construção, você ainda tá tateando e tal. Mas você vai entendendo com a vivência também, né? A profissão, certeza. Totalmente. Então, assim, eu acho que tem a ver com essa construção, com essa trajetória, com as escolhas que você faz, com os nãos que você eleva, com os nãos que você dá, com um monte de coisa, assim, né? Que aí fazem você chegar agora e olhar pra trás e falar, pô, que legal. Uhum. Que legal. Fiz escolhas certas, fiz escolhas erradas e tô aqui por isso e sei por que eu estou aqui. Exato. Né? E aí, quando você olha, faz sentido, né? Assim, e é sólido. E é uma construção sólida, não é que você, de repente, não. E eu tenho uma trajetória muito longa, assim, a minha carreira foi sendo feita muito alicerciada, muito batalhada também, muito... Cavando seu espacinho ali, aqui, né, Paulo? Indo com muito, né, não foi uma coisa assim, de uma hora pra outra. Uhum. Eu acho que isso faz uma diferença, sim. Com certeza. Pá, a peça Mulheres em Chamas, que é um sucesso, né? A gente já tá vendo aí, já saiu do Teatro UOL e agora está no Teatro Bradesco, né? Para 1.500 mulheres. Para 1.500 mulheres eu falei aqui porque basicamente são mulheres lá, né? É muito um público feminino fortíssimo, né? Fortíssimo, lindo de ver. Muito bacana. Bom, a peça é escrita por 3 mulheres também, Camila Rafante, Juliana Araripe e Mia Mello. E o texto fala sobre o feminino na meia-idade, né? Os desejos, os medos, as percepções delas, né? As transformações. As transformações. A pausa, né? E tudo que acontece nesse... Mas, ao mesmo tempo, a peça é muito linda de ver, assim. Bom, primeiro que elas são mulheres incríveis. Eu tenho uma alegria muito grande de ter encontrado com elas. Assim, eu já conhecia a Ju, a Camila. A Mia não conhecia, quer dizer, conhecia de vê-la atuando, mas não conhecia pessoalmente muito. E então foi uma alegria muito grande esse convite delas. Elas depositaram uma confiança linda, né? Porque convidar você para dirigir um espetáculo é também confiar no seu olhar, né? Lógico. Então eu acho isso muito bonito. E são 3 mulheres que eu admiro muito, porque eu também me vejo um pouco ali nelas, né? Elas são mulheres também que construíram as suas trajetórias de maneira muito sólida, né? Elas são atrizes, a Camila e a Ju já escrevem há, sei lá, 20, 30 anos, são roteiristas também. A Mia tá escrevendo já nesses últimos 2 trabalhos dela. Então, a gente, né, isso eu me incluo também, mulheres que atuam, que escrevem, que se produzem, porque isso é muito fundamental, né? Sim. E nisso também tá essa construção muito sólida, porque você pega a rédea do seu trabalho, da sua vida. Também, porque é muito cruel também, é uma profissão também, né, ser atriz, é uma profissão também que pode, se você não pegar as rédeas da tua vida, pode ser muito frustrante, se você não, porque eu acho que ser artista a gente é um pouco um olho d'água, assim, né? Que vai brotando projetos e vai brotando inquietações que a gente quer botar e fazer, materializar, né? Em histórias, Então, e fazer acontecer. Eu sinto fundamental esse movimento em mim. Só que eu tenho que produzir essas coisas para elas acontecerem, porque senão... Ninguém vai produzir para você. Eu não vou ficar esperando um telefone tocar para as coisas que eu quero fazer. É impossível, entendeu? Sim. Então também, se eu não tivesse produzido a minha carreira, como elas também, certamente a nossa construção
a gente não estaria nesse lugar, né? Não tivesse acontecido esse encontro. Não tivesse acontecido carreiras que te permitem ir tocando a tua história pra frente e pegando ideias e transformando em peças, Em realidade. filmes, Sim. transformando em obras. Histórias que vocês contam. Histórias que a gente conta. Então, foi muito feliz. Elas me convidaram esse ano, eu tava também num momento muito cheio de coisa, com Finlândia, minha outra peça, com um projeto no Uruguai, que eu tô desenvolvendo com uma diretora de lá. Enfim, eu tava eu tava até no Uruguai quando elas me ligaram, quando a Ju me convidou. E aí eu falei, meu Deus, nesse furacão, mas eu falei, eu não posso não aceitar, dirigir essas meninas, assim, eu não posso, e mais com esse assunto, falando da menopausa, que é um assunto que muito me interessa, do qual também, né, eu tô na minha perimenopausa, também eu tô nesse momento de transformação, eu quero falar, né, a gente ficou muito tempo na clandestinidade com esse assunto, e agora ele tem que ser falado, ele tem que ser botado na cena, e olha tudo que tá acontecendo, a gente ficou 4 meses no Teatro UOL, em cartaz, e agora a gente fez 3 apresentações no Teatro Bradesco, além das viagens, né, que as meninas estão rodando, já foram para Curitiba, para Londrina, rodando aqui também os teatros de perto de São Paulo, das cidades aqui, e lotando, cara, o Bradesco tem 1.500 lugares, a gente fez já 2 apresentações agora em novembro, e em dezembro, agora dia 6 de dezembro, a gente tem mais uma que já tá lotada. Não. Então, assim, isso é uma resposta muito óbvia de que a gente precisa falar sobre esses assuntos, de que há interesse enorme. São assuntos urgentes e ardentes, né? Um negócio... Que a gente ficou muito tempo com eles, assim, reprimindo assuntos que a gente não compartilhava, uma sociedade, uma estrutura patriarcal que sufoca as mulheres, né? Então agora a gente está quebrando, né? Cada vez mais e mais, e a gente tem que quebrar cada vez mais. Sim. Com essas estruturas limitantes e botando para quebrar, assim, falando do que a gente precisa falar. E é lindo de ver as mulheres o público, assim, eu assisto as meninas e assisto o público também. Isso para mim diz muito sobre o que a gente está fazendo, né? Então, assim, mulheres vão e voltam e levam amigas e depois levam as relações, os namorados, as namoradas, e é um senso de pertencimento que está acontecendo em Mulheres em Chamas. Com certeza. Sabe? De poder sim. olhar e falar, cara, é isso que está acontecendo comigo, com as minhas amigas. Sim, de se enxergar na peça. Se enxergar, gargalhar, porque, né? Sim. Mas também se emocionar. Cara, eu fico arrepiada, porque o final, assim, as mulheres abraçadas, fileiras abraçadas. É isso mesmo. Né? Amigas indo juntas. Sim, não, é isso mesmo. Não, eu fui com as nossas amigas e a gente se encontrou lá. Sim. Não, certeza. No final estavam todas chorando, rindo, abraçadas. Teve várias que já voltaram, eu preciso voltar. Não, e é muito legal, porque o dia que vocês foram, eu tava lá e eu muitas vezes fico no andar de cima, assim, olhando pra plateia, e aí eu ficava olhando para as meninas, olhando para vocês, eu falava, pô, tão emocionante, né, porque eu já me emociono vendo as mulheres e o grupo de amigas, e aí quando as minhas amigas vão, eu me emociono ainda mais. Certeza, não, é muito legal, cara. E pá, ouvindo você falar aí, me veio uma pergunta na cabeça, que é o seguinte, você acha que, claro, você já conhecia as meninas, mas que esse olhar de uma pessoa madura e de uma mulher 50 que tá na perimenopausa vivendo isso faz diferença na hora de dirigir essa peça? Muita diferença. Um texto desse. Muita diferença. Eu acho que elas pensaram muito nisso também, né? Uhum. Seria uma pessoa que também tá vivendo isso. E aí o nosso diálogo, porque, cara, sala de ensaio é uma coisa muito maravilhosa, né? E o nosso processo foi muito bonito. A gente teve, sei lá, 1 mês e 1 semana para levantar esse espetáculo. Elas chegaram para mim com o texto, né? Elas tinham escrito o texto, né? As 3 já tinham se juntado por um tempo, tinham escrito esse texto, e quando
chegou o convite e o texto já estava pronto, embora, claro, que em processo de ensaio foi se mudando algumas coisas, né? Porque aí você vai botando na boca, vivenciando, vai debatendo. Isso é muito bonito em sala de ensaio, que a gente vai trocando, é muito íntimo. Uma sala de ensaio, você tem que sentir muita segurança entre as pessoas que estão ali, porque você vai se expor, né? Sim. E a gente se expôs muito nesse processo, né? Todas nós, né? Elas, eu também, com as nossas histórias, com as nossas vivências, com as vivências das nossas referências, das nossas mães, enfim. Então, nesse processo a gente trocou muito e eu acho que faz toda a diferença. Alguém que também tá vivendo isso, né? A gente... Não, e muito engraçado, porque elas são maravilhosas, né? Eu amo elas e elas são muito talentosas, artistas, né? Então, assim, os nossos ensaios, eu falo, só a gente consegue, porque eu acho que até é até um pouco difícil para homens, assim, conseguir estar numa sala onde a gente está aqui criando juntas, mas ao mesmo tempo uma precisa mandar um roteiro. Peraí, só um minutinho. A gente é multitask. Mulher é muito louca. Mulher é multitask. Peraí, gente, só um minutinho que eu tô aqui mandando um roteiro, não sei o que. A outra falando, peraí, que eu tenho que ir no negócio do meu filho, peraí que eu vou mandar o negócio. E ao mesmo tempo, 1000 assuntos com 1000 camadas. Uma pessoa de fora olha para aquilo e fala, gente, como é que vocês estão conseguindo se comunicar? E a gente consegue. Sim. E a gente consegue, a gente se entende, e com muita amorosidade. Isso acontecia muito no nosso processo de Mulheres em Chamas. É uma equipe maravilhosa, a gente tem uma produção maravilhosa também, a CA Produções, o Will, a Luana, enfim, é muito cuidado esse projeto, muito amoroso esse projeto, e eu acho que a resposta tá aí, né? Mas é isso, respondendo a tua pergunta, faz toda a diferença, a gente trocou muito das coisas que a gente está vivendo, e é isso, e no final poder compartilhar disso, e claro que às vezes são situações chatas que acontecem, né, ou sei lá, no nosso corpo, que a gente tá sentindo, sei lá, menos energia, ou ao mesmo tempo eu falava menos energia, eu não sei onde aqui nessa mulherada, mas enfim, mas com muito humor, podendo rir disso, sabe, desses percalços que essas transformações trazem nas nossas vidas. Só que, gente, se você não olhar com humor para essas transformações, você que tem que se suportar, né? Não é ninguém, você não pode delegar para ninguém. Quer dizer, obviamente que as pessoas têm que entender esse processo, né? As pessoas que estão no entorno, que é também muito legal, porque eu acho que Mulheres em Chamas também é uma peça que é instrutiva, né? Que as pessoas vão e aprendem. Lógico, tanta gente não conhece, né? Porque a gente, na verdade, ninguém... Ou não identifica, exatamente. A pessoa tá vivendo um monte de coisa e não sabe por que tá vivendo aquilo. O que eu sabia sobre menopausa era o que eu tinha vivido um pouco no processo da minha mãe, né? Para a minha mãe, que era uma mulher que trocava comigo e sempre falou abertamente das coisas comigo, mas muitas mães... Não falam, jamais falam. Tocam no assunto. Mas minha mãe, lá atrás, quando ela passou por esse processo, ela optou por fazer reposição hormonal. Num momento, porque vamos lembrar que em 2002, 2003, saiu um estudo, Sim. um recorte totalmente errado, que agora está se falando sobre isso. Agora estão começando a reavaliar. A falar, nossa, que desserviço que foi naquele momento. Sim. Porque assim, naquele momento onde as mulheres estavam começando a repor, fazer reposições hormonais, e começando a ter uma vida melhor, né? Mais tranquila, mais saudável, e lidar com isso e se organizar. Aí apareceu esse estudo que falou, olha, o índice de câncer de mama pode aumentar muito. Mas você viu que parece que depois, agora, quando eles começaram a rever isso, eles começaram a falar que essas mulheres que tinham câncer de mama eram mulheres com mais de 75 anos. É errado, eles pegaram mulheres que já tinham menopausado há muitos anos. Não era aí que você tinha que ter feito essa pesquisa. Lógico. Enfim, tudo errado. Obviamente, capitaneada por cabeças masculinas. Lógico. O que leva sempre a sempre ter... Porque assim, eu tenho certeza, e isso a gente fala muito, né? Que se fosse nessa estrutura onde o homem sempre, né,
Se o homem tivesse menopausa, já tinham resolvido. Já tava lá, luz na frente. A gente já tinha resolvido essa história. Isso tudo, vamos lá, falar Sim. desde o sistema de como a mamografia se faz, já Sim. seria de maneira diferente. Com certeza. A tecnologia de tudo estaria muito mais, né? Tudo. Lógico, lógico. A gente sabe. Mas é isso. Então, por exemplo, quando a minha mãe repôs, eu me lembro de ficar muito assustada por causa desse estudo. Falar, mãe, pelo amor de Deus, mãe, pelo amor de Deus. E eu perdi meu pai muito cedo, né? Então eu falava, pelo amor de Deus, tudo que eu não podia era perder minha mãe. Lógico. Assim, né? Então eu tinha pânico conhecer ela. Paula, calma, presta atenção. Eu tô, né? E ela sempre muito cuidada, com médicos muito competentes, que eu acho que também, e eu acho que devia ter uma galera nesse momento que também estava entendendo que isso tinha sido feito de maneira leviana, esse Sim, estudo sim. e tal, né? Enfim. E precoce, talvez, também, né? Sem errado. Então, enfim. Mas eu sei que muitas mulheres piraram. Tem um documentário ótimo também que te conta um pouco essa trajetória. Depois, se você quiser, eu te passo. Sim. Porque... E eu coloco no YouTube, para o YouTube. pessoal que quiser assistir. Tanto que a gente tem, no Mulheres em Chamas, a gente tem um QR Code no final, que para o público apontar para lá, e tem um monte de matérias, Livros, estudos. Que legal. Ação, que eu acho que quanto mais a gente se instruir... Quanto mais informação a gente tiver. Mais informação, porque tem muita mulher que não tem acesso às informações. Com certeza, né, com certeza. Acesso. Então, ela acaba tendo uma qualidade de vida pior nesse momento de transição, sendo que ela pode ter uma qualidade melhor de vida, Sim, né? sim. Então, saber o que tá acontecendo com ela, buscar ajuda. Exato, não achar que tá ficando doida, não achar que tá surtando, não achar que tá tendo uma crise de pânico, entendeu? E até, assim, e eu vejo que a nossa peça, nesse sentido, também tá fazendo um serviço, porque eu vejo pessoas, até já chegou pra gente, gente que, assim, eu acho que alguns analistas ou psiquiatras até repensando assim nesse momento, então é melhor você ir para ginecologista e depois você vem para mim, porque às vezes, sei lá, às vezes a pessoa entra ou até mesmo, sei lá, vai buscar um apoio e sai às vezes com um antidepressivo, sendo que ela não precisa de um antidepressivo, ela precisa de uma reposição hormonal. Exatamente. Então assim, gente, gente, assim, vamos... Então eu tô muito feliz com essa peça, porque eu acho que, além de ela ser uma diversão da gente... Gente, juro, eu acho que é uma espécie de catarse que acontece no teatro. E é mesmo. Você viu, você sabe. Além de ser uma grande diversão, é informativa, muito legal. E eu vejo os homens que vão lá também, que ficam... Nossa, peraí. Outro dia não sei quem falou... Nossa, eu vou começar a olhar pra minha mãe de uma maneira diferente, sabe? Assim, nossa, eu não sabia que era tudo assim. Eu não sabia que era tanto. Eu não sabia... Né? Porque às vezes acha que é frescura. Você tá com a tua mãe tendo... Quantas vezes? E mais naquela época, nossas mães às vezes... Era uma sobrecarregada, era tão sobrecarregada, e até hoje as mulheres são tão sobrecarregadas, e às vezes você viu uma cena, tua mãe quebrando um monte de prata, taque na tua frente, você falava, meu Deus, Cara. E claro, imagina, Sim. Com filho, dando conta de filho. De tarará, tarará, e a loucura toda. Trabalho, sustentar filho. Sustentar família, às vezes, mas quantas mulheres, né? Quantas mulheres, Sim. né? A responsabilidade cai em cima das mulheres, é uma sociedade que as mulheres tocam. Acho que as nossas mães aqui, né, são um exemplo disso. Nossa, total, né? total. De que só não piraram porque realmente... Nossa, porque falaram, cara, porque elas são todas... São muito fera. São muito ferinhas. Ô pai, você tocou num assunto que eu achei interessante, que é o humor, né? Qual que é a diferença também da gente colocar a menopausa sob o olhar, sob a lente do humor, né? Tirar um pouco também o peso e trazer pra essa loucura que é a vida da mulher multitask, que pega filho na escola, trabalha, faz ginástica, faz dieta, a gente pira, né? E qual que é E são... né, 3 mulheres dentro de um elevador, pirando ali, né? Pirando suas transformações, suas mudanças, suas angústias, suas alegrias.
como é que é colocar isso sob a lente do humor? Você que é uma atriz, que eu acho, né, muito engraçada, cara, muito engraçada. Como pessoa, como atriz, eu queria... Eu acho que, assim, na vida você faz escolhas, né, cara? Ou você vai se levar muito a sério e se massacrar e ficar angustiada a cada passo, a cada escolha ou a cada coisa que acontece na tua vida, ou você pode botar esse filtro leveza, de poder rir um pouco, de poder não se levar tão a sério, de poder ser mais permeável com a vida e falar, gente, sabe, vamos... eu acho sempre melhor, cara. Eu escolho por rir, por me divertir, Claro, tem momentos que são mais difíceis, mais doídos e tal, mas assim, o humor, a leveza te leva pra... Eu acho que passar por todas essas etapas e passar, mesmo pelos momentos mais doídos da vida, com mais tranquilidade, né? Então, eu acho que... E também tem muito do que... Quando eu falo desse senso de pertencimento que acontece na peça, quando você vê que o outro, que a outra, também tá vivendo isso, e que você não tá sozinha, e que não é só você que acontece, e que, gente, meu Deus, isso é uma loucura. Cara, é impossível você não rir e você não sentir confortável, de alguma maneira, uma teia, uma rede de proteção acontece. Sim, né? Sim. Então a gente se irmana mesmo, e fala, nossa, mana, cara... Você não tem noção, porque aí as histórias começam, gente, mas eu também, outro dia eu não achava nada, cadê meu óculos, não sei o que, quando eu vi tava no frio, sei lá, menina, não acredito, eu também passei 2 dias achando que a chave do meu carro, que eu tinha perdido na rua, e quando eu vi tava sei lá onde, embaixo do sol, e essas coisas que acontecem com a gente, né? Não, eu deixo o celular dentro do armário direto. Não, gente. Então, direto. Vou arrumar o armário, boto o celular lá e esqueço. Não, e a bolsa? O que acontece com a nossa bolsa? Tanto que tem uma cena engraçada, né, na peça com isso. Porque, gente, quantas vezes a gente se perde lá dentro da nossa bolsa? E quantas vezes você tá 4, 5 vezes durante o dia tendo que tirar tudo, pra achar tudo, pra onde você deixou, e quando você vê, o óculos tá na tua cabeça, não sei. E tem isso, né? As coisas que a gente vai precisando agora, daqui pra frente, né? Sei lá, um óculos, hoje em dia, pra ler é muito mais difícil. Então, sem um óculos, você precisa do teu óculos para fazer, né? As tuas... né, pra você ler, pra você ver um rótulo de um shampoo. Não, e você já percebeu que todo mundo ficou um pouco cego na pandemia? Eu não acho que a nossa geração foi ficando um pouco ceguinha na pandemia. O que acontece é que são as telas, né, Gre? Isso eu fico, altamente assustada. Sim. E o vício, né, essa adicção que a gente tá, e nossa, também, sim, eu tô nessa semana, então, eu tô me atendo muito a isso, falando, meu Deus, uma hora... Segura, né? Fazer um detox disso aqui, porque é uma adicção. E aí você vê, eu não sei, comigo acontece, às vezes, de acordar e tentar ver quando você tá com um olhar, assim, ainda muito sensível para essa luz, porque, claro, que você tem que resolver um negócio, porque você tem que olhar, e às vezes... pelo próprio vício mesmo. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Gente. Não aconteceu nada, gente, calma. Relaxa. Você não pode ter que a cada 5 minutos... E aí você vê que é uma adicção quando... Eu não sei, eu me vejo às vezes assim, eu desliguei, aí daqui a pouco eu tô aqui fazendo... E do nada minha mão vai pro telefone, e quando eu vejo, eu falei, cara, o que eu tô vendo? Eu não tô querendo. É um hábito, é um vício mesmo. É um vício. E aí a coisa do vício é muito complexa, né? Porque quando o negócio começa a te dominar, aí não tá muito bom, né? Então eu acho que também as nossas vistas... Claro, eu eu fui precisar de óculos na pandemia, e eu acho que ali com... uns 48, e eu sentia que essa coisa da luz, das telas, me irritava muito. E eu não sei você, mas eu sinto, às vezes, uma dor no olho. Eu sinto também. E eu acho, cara, isso não é normal. E aí, outro dia, eu tava vendo que é justamente isso, médicos falando que tá machucando a nossa vista. Lógico. E às vezes você vai perguntar, mas será que isso não machuca? Não, né? Mas eu acho que machuca sim. Nossa, imagina pra criançada que tá começando desde cedo, gente. Não, me preocupa muito isso. Pá,
Vamos mudar um pouco de peça, falamos bastante de Mulheres em Chamas. Vocês esperavam esse sucesso todo? Como que era? Esperavam? Cara, eu acho que a gente achava que ia ser muito legal, mas desse tamanho que tá, eu acho que a gente tá muito surpreendida positivamente, e é uma festa, porque a gente comemora mesmo. E é mesmo. Porque a gente sabe, somos todas mulheres de teatro, e a gente sabe que não é tão fácil assim, sabe? Que a coisa vire com esse número de gente. Já foi vista por mais de, sei lá, eu acho que já foi vista por mais de 13 mil pessoas. Muita gente. Em 4 meses. É muita gente. E isso é só o começo. Então a gente sabe que a gente tem um tesouro nas mãos e a gente cuida dele com muito amor. Assim. Que delícia. E vocês vão muito feliz e fico muito agradecida, sabe? A essas 3 mulheres maravilhosas, a Camila, a Ju e a Mia, por terem confiado a mim esse olhar e por terem me chamado para criar junto e estruturar essa peça juntas, assim, porque... muito lindo que a gente tá vivendo. E essa peça vai rodar 2025, 2026 vai rodar. Vai, total. Então fiquem ligados, quando Mulheres em Chamas estará na sua cidade, né? Sim. Em São Paulo mesmo, a gente volta já em janeiro, já em março. Que ótimo. Vamos mudar um pouquinho de peça. Em 2024, e eu acho que em 2025 você também estava com Finlândia? Não, eu estreiei em 25, a gente estreou esse ano, em janeiro. Jura, Paula? Foi no começo do ano, então, que eu fui te ver em Finlândia? E depois eu fui para Mulheres em Chamas, eu tava com a impressão que tinha sido ano passado. Não, foi esse ano. A gente, na verdade, Finlândia, a gente começou a ensaiar em novembro do ano passado. E que é uma peça complexa, né? Nossa, estávamos falando do texto, né? É um texto... Bom, Finlândia, assim, eu sou casada com um homem maravilhoso que chama Gido Pinheiro, um artista, um ator, um cara que eu admiro muito, e que a gente... Desde que a gente começou a se relacionar... Na verdade, a gente já é amigo a gente já era amigo há muitos anos. E um dia o negócio fez... E aí... e desde que a gente ficou juntos, a gente falava, cara, a gente precisa entrar em cena juntos. A gente que legal. Precisa criar uma coisa pra gente fazer juntos. Sensacional. Porque é onde a gente tem mais prazer de estar, né? 2 atores, não existe lugar mais prazeroso do que estar em cena. E aí a gente começou a buscar, a gente ficou 4 anos buscando um texto que a gente achasse contundente, que a gente achasse importante mesmo de trazer a cena, porque produzir é um negócio que não é fácil. Então você quer escolher... Sim, complexo. Você quer escolher algo que você... Que vale a pena. Que vale a pena e que você acha que abre um diálogo com a sociedade, ou traz um pensamento, ou traz uma obra que pode trazer reflexões interessantes, né? E assim foi com Finlândia. Então a gente ficou muito tempo, durante a pandemia foi um momento que a gente leu muita coisa. Nossa, mas a gente lia tanto texto e tem uma coisa com a dramaturgia, e principalmente quando a gente fala em casal, não necessariamente a gente queria buscar uma peça que a gente fosse um casal, mas acontece muito, né? Às vezes de ter um homem, uma mulher e a dramaturgia cair nesse lugar. Uhum. E as peças que falam sobre casal, que trazem essas pessoas se relacionando, envelheceram muito. Porque a gente mudou muito. Sim. Nós mulheres mudamos muito. Sim. Nesses últimos 10 anos, 15 anos, 10 anos, muito. Sim. Nas nossas questões, no jeito que a gente quebrou com um monte de padrões estabelecidos, com esse machismo, né? E como a gente vai nomeando as coisas, que é importante serem nomeadas, né? As relações, a toxicidade dessas relações e como que isso, né? Então a gente demorou para achar uma coisa que dialogasse com esses tempos, que fosse uma peça atualérrima, que a gente olhasse. Sim. E que a gente sentisse que as pessoas se vissem nela também. Se identificam. Se identificassem nela. Sim. E complexo, né? Porque às vezes você olha e você fala, caramba, olha
olha o que eu tô vivendo, olha o que não sei quem tá vivendo, olha como a gente... E isso eu acho tão belíssimo no teatro, né? Você vê ali e você poder refletir sobre a tua própria existência, né? Sobre a sua própria vida. De alguma maneira, você vai ao teatro e você tá também num processo analítico sobre si mesmo, Lógico. sobre a sua sociedade, sobre o seu tempo. Então eu acho isso muito maravilhoso. E eu acho que a gente conseguiu, e a gente está conseguindo isso com Finlândia, né? Trazer para a sociedade um debate importantíssimo sobre uma relação atual, né? E as complexidades, né? Então, uma mulher que está sendo mais bem-sucedida profissionalmente do que um homem. Isso também é uma coisa que é um tabu e que a gente ainda não tá falando tanto sobre isso. Uma relação onde também, enfim, onde a posse sobre o outro, sobre como a gente pode se machucar, né? E isso, eu acho que isso, a peça não é maniqueísta também. Uma hora você fala, meu Deus, esse cara, nossa, que horror, e ao mesmo tempo, às vezes você fala, nossa, mas ela tá totalmente equivocada também nessa, né? Eu acho que, bom, esse texto foi escrito, é de Pascal Rambert, que é um autor francês, um diretor muito bom, francês contemporâneo. Ele tem muitos textos, a questão dele é com a palavra, com falar desses tempos também, e também ele traz uma coisa que ele fala, principalmente nesse texto, ele fala, eu não levanto bandeira nenhuma, eu gosto de mostrar a complexidade da natureza humana, como somos complexos, como somos contraditórios, Sim. Às vezes. Sim. Como, às vezes, a gente levanta uma bandeira, mas na intimidade a gente também faz o que a gente Perfeito. reprova. Não, e a gente é muito E contraditório. a gente é muito A contraditório. gente quer ser, a gente quer lacrar o tempo todo e, na verdade, a gente faz uma coisinha aqui, faz o errado ali, faz certo aqui, faz errado ali. E a gente tá o tempo todo se olhando, a gente precisa se olhar também, né? Aprendendo. A gente tá aqui aprendendo. Exatamente. Então a gente é uma geração que passou por umas transformações muito loucas, porque a gente foi criada numa época em que a gente vinha de uma estrutura, as nossas avós, olha para né? As nossas bisavós, as nossas avós, como era a condição delas, e olha para onde a gente foi parar como mulher, né? Sim. As nossas lutas, como a gente, né? Então, assim, quanto o feminismo foi importante nesse movimento todo. Sim. Então, assim, a gente ainda vem com um monte de ranços dessas. A gente vem com essas estruturas entranhadas na gente ainda. E a gente teve que se descascar mesmo. E às vezes, né? A gente ainda se vê. Lógico. Sim, se questiona. Se questiona, e às vezes você tem uma atitude que você fala, nossa, que atitude machista, isso não tem a ver com o discurso que eu falo, né? Que eu sou, que eu acredito. Que eu acredito, e aí ao mesmo tempo você fala, nossa, mas olha só. Então, assim, eu acho que Finlândia foi um achado, assim, uma peça que a gente também... a direção é de Pedro Granato, que é um parceiro meu há longo. Marido da Roberta Martinelli, que eu sou fãzaça. Da Roberta Martinelli, maravilhosa, que eu amo. Mulher também incrível. E o Pedro é o meu parceiro há muito tempo, a gente fez muitas peças juntos, e é um cara também que olha com um olhar muito atual, né, para mise-en-scène, muito, né, a gente é uma interpretação muito verdadeira ali, né, e um texto complexo, grande, longo, é muito verborrágica, então assim, eu e Gidu, e era uma delícia também esse processo, primeiro porque eu e Gidu, a gente traduziu a peça, a gente fez um processo que eu acho que foi muito legal, como é um texto muito calçado na palavra e de grandes solilóquios até, né? A gente fala bastante, é um embate ali de pensamento, né? A gente resolveu fazer
a gente resolveu traduzir, cada um fazer a sua tradução, né? A gente recebeu, meu irmão mora na Espanha, mandou o livro para mim e eu em espanhol, e eu traduzi. E o Gidu fez a tradução dele. A gente resolveu fazer 2 traduções separadas e depois fazer esse espelhamento e esse diálogo. O que foi muito interessante, porque cada um buscou a palavra perfeita para traduzir, né? Porque na tradução também você acaba fazendo a adaptação de escolhas, né? De que palavra que seria a melhor palavra para traduzir isso, qual seria... Então, e aí a gente depois fez as nossas traduções chegarem a uma tradução só. Então a gente, sem oficialmente ter começado os ensaios, a gente já estava começando lá em casa, discutindo o que era pra gente cada coisa, discutindo em cima dos que os personagens discutiam, o que a gente pensava. E como isso também foi abrindo janelas para a nossa própria relação, porque Finlândia foi montada, estreou em Madrid, e eu dei a sorte de achar muito rápido essa peça, tinha acabado de estrear 2 meses em Madrid, e aí depois já foi montada na França, já foi montada no México, já foi montada no Uruguai, já foi montada em diversos países, né? Então, quer dizer, é muito atual esse texto, né? E aí, a gente achou, ele comprou os direitos logo, e aí começou a traduzir, foi para a cena, a gente já estava imbuído desse mergulho no texto. Lógico. E quando a gente chegou, a gente teve 2 meses de ensaio ali com o Pedro para encontrar como a gente se encontrava na cena, linguagem, como que a gente ia contar essa história, mas ao mesmo tempo... mergulhando nessa vertigem desse texto, assim, profundamente. Então isso foi muito bom para a nossa relação. E aí as pessoas me falavam, Paula, mas vocês estão loucos, vocês vão fazer uma peça. E também que é uma peça que tem um embate, né, entre as 2 personagens. Eles estão tentando resolver uma história, né, assim, tentando se resolver, tentando... Como é que eles conseguem dialogar, né, E aí vocês vão trazer isso para a história de vocês. E, cara, eu posso te falar, foi maravilhoso. É uma delícia trabalhar com o Gidu. É uma delícia poder ter uma coisa que é nossa, que a gente cuida com muito amor, sabe? Para onde a gente vai. E pensar nela, sabe? Com muito, muito carinho. Opa, e você também faz uma mulher madura nessa peça. Você faz uma mulher madura nessa peça, né? Que tem uma filha. Que tem uma filha. Que tem uma profissão muito estabelecida. Que já tá, né? Que ninguém quer dizer, hoje em dia até sim, né? Mas você já tá num momento da sua vida, da sua carreira, também de maturidade, né? Você acha que isso faz diferença também? Hoje você tá na maturidade, você pegar um texto como esse e uma história como essa? Faz muita diferença, porque eu consigo ali... E também a personagem é atriz, a personagem... Então tem umas coisas que são... que se aproximam um pouco, né? Da minha vida, obviamente. Não sou eu. E é curioso porque o Pascal Robert, que é o autor, propõe que os atores se chamem pelos seus próprios nomes. E foi um choque para mim. Isso é um choque para as pessoas, porque em todos os outros países... tirando o Uruguai, que por acaso foi feita na Comédia Nacional e foi feito um casting e o Pascal escolheu um casal de atores que já tinha sido um casal e que tinha uma filha juntos, mas que estava separado. Meu Deus, né? Aqui a gente é casado, nos outros países não. Então, eu acho que isso trouxe um choque grande para as pessoas quando assistem, né? Porque dá uma sobreposição do que é... Será que isso é deles? Será que não é? Enfim, mas... Então, assim, aproxima ainda mais. Isso é um recurso que se usa no teatro contemporâneo, né? Na dramaturgia contemporânea, que é você trazer os seus próprios nomes, que de alguma maneira também dá uma verdade ali. Mas, então, eu acho que para além, né, do meu nome, não sou eu, mas eu acho que tem muito... quando, né, você...
vai refletindo sobre a sua vida e sobre o seu momento de trajetória. Então, eu acho que tem um paralelo aí, que é importante eu ter essa maturidade também para entender na condução da Paula de Finlândia. Paula, e você foi indicada ao prêmio APCA por esse papel. Queria que você falasse um pouco disso também, né? Gente, é muita emoção, né? Muito bom, muito bom. Muito bom você ver o teu trabalho sendo reconhecido, né? É muito importante. Eu acho que também como uma trajetória, né? Você vê os passos que você tá dando e mais essa peça, que é uma peça que a gente, né, quis fazer, buscou tanto o que dizer e como dizer, e com os parceiros que eu tô. Então, assim, para mim é uma honra enorme. Eu tive também a honra de ter ganhado a PCA faz 3 anos atrás como melhor atriz de televisão, né? Fantástico, né? Então, muito bom. Agora ser indicada como melhor atriz de teatro, que é a minha casa, né? Que é o meu lugar, de onde eu vim, né? Que eu acho que é a base sempre de tudo. Então é muito emocionante, eu tô muito agradecida e emocionada e feliz. Que ótimo. No podcast Tantos Tempos, que eu adoro, um podcast que eu adoro, recomendo a todos assistir, escutar, a Clarice Nisquet, de Alma e Moral, ela fala que o tempo tá ajudando ela tá ficando uma melhor atriz hoje do que ela era quando jovem. Como é que você vê o envelhecer? Como é que você está se vendo aí nesse processo tanto profissional, né, de envelhecimento, que a gente está falando aqui bastante, mas como é que você vê o envelhecer? Olha, eu acho que, pegando a Clarice, que eu acho ela uma atriz, assim, soberba mesmo, lindo, Alma e Moral também vi já umas 3 ou 4 vezes. Cara, eu acho que para os atores, se tem uma carreira que é muito, nesse sentido, é muito rico, né? Quanto mais o tempo vai passando, você tem mais vivência, né? E a vida mesmo, você passar por coisas, você ter a experiência, a maturidade, ela é um ouro para a tua maturidade artística, né? Porque você amplia os teus lugares de vivência, então você amplia o teu conhecimento, você também experimentou mais, né, a cena, porque não tem nada como horas de voo, né, nessa profissão. Então, quanto mais você faz, mais você se apropria dela. Embora também existem e sempre eu acho que vai existir esses momentos de ai meu Deus, esse frio na barriga, esse momento de você falar, caralho, eu não sei como que eu vou fazer, né? E isso também eu acho lindo. E eu acho que isso até os 90 anos vai acontecer. E eu fico tão emocionada, cara, de ver as grandes atrizes em cena com 95 anos, Dona Fernanda, Dona Natália, Dona Laura Cardoso. Maravilhosas. Né? Fernanda Montenegro, Natália Timber, Laura Cardoso. Tantas atrizes que eu posso aqui falar e dizer, meu Deus. Que a gente fica embasbacada. Embasbacada. E olha a potência. E você vê elas em cena, você fala, meu Deus, que coisa mais maravilhosa que... Deus me dê essa força, assim, né? E a longevidade é uma carreira longeva, né? Porque o lugar que botavam a mulher nessa sociedade, quem ditava tudo isso era o olhar masculino. Então a dramaturgia era escrita por homens, né? Os diretores eram homens, os produtores eram homens, e isso está mudando de maneira, graças a Deus, maravilhosa, né? Então, quanto mais mulheres escrevendo, quanto mais mulheres dirigindo, histórias mais reais das nossas vivências, mais ricas,
estarão sendo contadas. Estarão sendo contadas. E assim, então o que acontece? A gente era contada através do viés do olhar masculino sobre o que é ser mulher e sobre o lugar da mulher nessa sociedade e os conflitos da mulher nessa sociedade. Agora, como é que pode, né? Quem sabe dos nossos conflitos... O homem discutir o conflito da mulher. Né? Exato. Exatamente. Os conflitos, as questões, né? E então, assim, agora a gente começa a trazer a mulher para o centro do conflito. A mulher como agente, né? Ativo da cena e pro protagonismo mesmo, né? Então, ai, que riqueza, né, gente? Que riqueza. Então, tantos assuntos e a longevidade mesmo disso, né? Não só botar a mulher mais velha como uma avó que está em função dos netinhos, e que é uma loucura, porque as mulheres mais velhas... Estão fazendo 70, 80 anos, nossa, tão desejosas para 1000 lugares. Estão, né, vivendo histórias riquíssimas de serem contadas, que não é só reduzir, não que não seja uma função maravilhosa, claro, também, lógico, ter uma relação com o neto, mas a relação não passa só por a vozinha que está ali cuidando mesmo, porque as mulheres já não são mais essas vozinhas que estão ali cuidando, elas são mulheres que têm as suas vidas e que também têm seus netos e a estrutura familiar que tiverem cada uma, sim, mas que tem os seus desejos, os seus quereres, as suas paixões, porque tudo isso é sobre a mulher que a gente está se inventando ser. Sim. E é a mulher desejosa que a gente tem que ser até o fim da vida. Com certeza, concordo com você. E aí, falando a gente falou um pouco aí de envelhecimento, eu queria falar um pouco de estética. Você falou, a gente no começo, né, antes de começar aqui o Pode Pratear, a gente falou um pouco de estética e como que é envelhecer na profissão de atriz. Você falou aí, né, que é muito bom, a gente adquire recursos, né? O life experience faz muita diferença pra gente. Acredito que pra você e pra mim também, como jornalista, né, faz total diferença. Mas como é que entra a estética? Aí você falou que era uma faca de dois gumes, né? Tem o lado bom e o lado talvez não tão bom, alguns papéis já não te cabem. Como é que é a estética na sua profissão? E do que você é adepta? Olha, eu acho que a gente, ao longo do passar dos anos, a gente precisa ter uma coisa muito clara na cabeça. Hoje é o dia que eu sou mais nova da minha vida. Do resto da sua vida. Do resto da minha vida. Então, assim, eu não posso ficar querendo ser uma mulher de 30 anos, de 20 anos, eu não sou mais. Então, assim, eu quero poder olhar para mim, e claro, obviamente, a gente tem a tecnologia, a gente tem, né, hoje em dia, alguns recursos, né, tem as dermatologistas maravilhosas, eu tenho a doutora Giana, que eu amo, que eu vou nela há muito tempo, eu me cuido, né, eu faço meus tratamentos, dou umas estimuladas de colágeno, que a gente parou de produzir lá faz um tempinho, claro que a gente quer, né, para me sentir bem, para me sentir bonita, mas eu também não vou me transformar em outra pessoa que eu não sou, sabe? Eu tenho muita parcimônia com isso, assim, eu gosto de fazer minhas coisinhas ali, mas eu sempre falo, cara, eu tenho que ser eu, assim, eu tenho que ser expressiva, eu tenho que ser, faz parte da minha profissão, sabe? Poder também parecer a mulher que eu sou na idade que eu tenho, de alguma maneira. Claro, me sentindo... mas aí também, por exemplo, eu trabalho muito o meu corpo. Porque eu sempre trabalhei. A gente se conheceu... Inclusive, a gente dançava juntas no balé, né? Sim. Sim. Então, assim, sempre, desde menina, a minha relação com o meu corpo, não só pelo shape, mas muito mais pela necessidade de movimento, pela paixão pela dança, pela energia que eu tenho bastante demais até. Então, assim, por precisar botar pra fora, gastar essa energia, porque me faz bem pra cabeça e tal. Então, assim, eu sou uma mulher que me cuido muito, né, nesse sentido. Agora, por exemplo,
Meu oásis na cidade chama Espaço Vital, que é um espaço é um espaço que trabalha pilates e funcional, que é do lado da minha casa, que eu amo e que eu, assim, mergulho, como eu mergulho no balé, eu voltei a dançar, agora tô um pouquinho parada, mas eu quero voltar de novo no balé, que é uma coisa que me faz bem pra cabeça e tal. Então, assim, essas coisas que eu acho que eu posso cuidar e me dão prazer e também me sinto bonita com elas, eu vou sempre fazer. Mas eu acho que eu não vou me transformar, porque eu acho que não vai ser bom pra mim. Eu não julgo, porque eu acho que cada uma também tem que ser feliz do jeito que é e não tem que ser julgada. O corpo é teu e você faz o que você bem entender dele. Mas eu tenho que ser coerente comigo, então eu vou sempre... E claro, existe uma ditadura da estética aí, principalmente para nós mulheres, que é muito terrível, muito cruel. Uma vez eu tava com 30 anos, ia fazer 30 anos, eu tava numa roda falava, vou fazer 30 anos, e tinha uma galera falando, nossa, agora envelheceu. Então, assim, se a gente for entrar nessas, desde os 20, desde os 30, a gente já tava velha. Então, assim, eu tenho a idade que eu tenho, eu me sinto bem com ela, e eu espero que eu esteja com 80, 90 anos falando isso. E ser coerente com o seu tempo, né? Ser coerente com o meu tempo, e claro que a gente se olha, e claro, eu faço audiovisual, então eu me olho e falo, nossa, olha aí o tempo passando por mim, né, olha aí. E claro, às vezes você fala, ai meu Deus, podia... Mas cara, é isso aí, é o que temos, e tá maravilhoso, e eu, assim, tô orgulhosa da mulher que eu tô. Com certeza. E eu também tô orgulhosa de você, pô. Ai, eu também de você, Gre. Deixa eu te falar uma coisa, amiga. Você tem uma mãe ainda, você não tem mais pai, vivo, né? Mas tem sua mãezinha aí com... Maravilhosa! Sua mãe que é uruguaia ou seu pai? Uruguai, os dois. Os dois. Os dois. Sua mãe tem 73 anos, você me falou aí? 76. É isso, 76. Como é que você tá vendo a longevidade da sua mãe? Maravilhosa. Minha mãe é musa pra mim. Minha mãe é musa pra mim, sim. Minha mãe, ela... Nossa, eu aprendo tanto e me encho de orgulho vendo ela. Assim, a minha mãe sempre foi uma mulher inquieta, sempre teve... Tanto que ela... Assim, ela, na verdade, ela casou muito jovem, né, com meu pai. Eles vieram para o Brasil quando ela tinha uns 23 anos. Ela veio grávida. Eu nasci aqui, né? E o meu pai e ela viveram aqui até... Infelizmente, meu pai, que era um homem muito especial, também uma grande paixão da minha vida, faleceu muito jovem, com um acidente de carro, com 38 anos. Então, minha mãe se viu aqui com 2 filhos. Minha mãe tinha feito secretariado, tinha trabalhado com algumas coisas, mas ela ficou muitos anos cuidando da gente e tal. E aí, quando o papai morreu, ela foi fazer ela experimentou várias carreiras, né? Ela se formou em hotelaria, ela se formou ela fez uns cursos de administração, ela fez negócios imobiliários, ela fez faculdade de yoga, ela foi fazendo, ela foi se investigando, ela foi se procurando, ela teve agência de turismo também, ela foi, ela dá aula de yoga, ela dá aula de espanhol, e ela redescobriu uma paixão que ela tinha na adolescência no Uruguai, que era a cerâmica. Que massa. E aí ela se redescobriu, ela reencontrou a artista que ela também é. Então, ela virou uma ceramista, ela tem um grupo de mulheres ceramistas que chamam Mãos de Barro, mulheres incríveis, e elas trabalham muito nesse coletivo, mas também a mamãe já fez exposições sozinha, expôs até fora do Brasil também, na Bolívia, no Peru, se eu não me engano, já fez uma exposição agora, ela foi convidada o ano passado pelo Consulado Uruguaio para expor com outros artistas no Memorial da América Latina. Eu tenho tanto orgulho da minha mãe, que eu fico até emocionada, assim, porque foi uma mulher também, que é aquela coisa, ela me deu asas, ela acreditou que eu podia, que eu podia ser imagina ela sozinha aqui, com 2 filhos, eu falei, mãe, você é atriz, e ela...
vai filha, vai. E sempre me incentivou. Minha mãe sempre tá em todos os lugares comigo, assim, nas plateias, me incentivando, me dando força. É isso mesmo, filha, vai, produz, vai. Então, assim, porque ela também tem esse espírito. E ela é uma mulher que ela toda hora também tá criando novos projetos, é isso que move a vida dela, sabe? Agora vai ser uma exposição, agora vai ser, uma exposição sobre mulheres, não sei o que, e junta uma mulherada, e mobiliza, em Imbu, ela faz e acontece ali também, é muito bonito de ver, é assim, é minha musa. É minha musa. E é muito lindo. Outro dia foi aniversário dela. E aí a gente fez uma festa e chegaram as amigas dela. E chegaram todas. Elas desceram todas fantasiadas, cantando e dançando. Elas pediram pra eu botar frenéticas no meio da festa. Meu fizeram Deus. Show pra minha mãe. Meu Minha mãe é a animação da galera. E aí eu fico assim, gente, meu Deus, elas são uma aula pra mim, assim. Então eu realmente, eu tenho um exemplo muito lindo, assim. E um exemplo muito lindo de maturidade, de que envelhecer, dá pra envelhecer com muito brilho no olhar também, né? Brilho no olhar, com muito desejosa de muitas coisas, com muita opção pela simplicidade também, porque minha mãe nunca foi uma mulher que... minha mãe, ela é feliz. Eu acho que também tem uma coisa dela ser uruguaia, que tem uma coisa no Uruguai, assim, que eu acho... Uruguai, as pessoas... Não sei, eu não posso falar por todos os uruguaios, mas assim, as pessoas trazem um simples da vida que eu acho muito rico, sabe? Um essencial da vida. E a mamãe, ela traz esse essencial da vida. E eu acho isso... é um grande ouro, assim. A gente conversou também um pouquinho antes aqui de começar o podcast. Você foi escrevendo, né? Desde 2010, em 2016 você fez uma coletânea de poesias em português e em castelhano, né? Que é o Vou Comer Brilhantes para Ver Se Quebra um Dente. Um livro muito, muito ardente, gente. Para quem quiser conhecer um pouco da literatura da Paula. E é isso que eu queria te perguntar. É um livro de poesias calientes, né, amiga? E aí eu queria te perguntar como que qual é a mudança daquela Paula, né, para essa Paula de hoje, de 2016 que fez essa compilação e de 2026, que não é tanto tempo assim, são 10 anos, mas o que mudou daquela Paula para essa? Eu acho que trazia um pouco, porque, tudo bem, faz 10 anos, mas também trazia o meu fim dos 30, meu começo dos 40. Eu também um pouco mergulhada nas experimentações, nas paixões também, na vida, assim, mais à flor da pele, né? Típico da juventude, né? Essa juventude carregava um pouco esse imaginário, né? Então eu acho que eu construí um pouco nessa flor da pele mesmo, nessas chamas um pouco da paixão e nessa intensidade, porque às vezes eles têm essa natureza erótica ou sensual, mas ao mesmo tempo também não é só em relação a uma relação, é em relação a essa sensação desse momento da vida, né? Esse tesão que você tem também, que a gente tem agora também, mas que é diferente, que é mais juvenil, que é mais... é mais precipício, né? Eu acho que agora também tem uma coisa maravilhosa da maturidade que tem também uma tranquilidade, né? Que ali era um pouco... andar um pouco nesse lugar do perigo, do precipício, meu Deus, sabe? Dessas intensidades, assim, que eu traduzi... E veio essa flama de paixões. Eu muito nesse período, eu viajei sozinha. Eu me lembro muito de uma viagem que eu fui pra França, sozinha. E foi
tão bom. E eu ficava nos cafés escrevendo. Muitas dessas poesias vêm de lá, de momentos de viagem, sabe? Que eu trazia um pouco. Então, as minhas histórias, as histórias das minhas amigas, os meus imaginários, sabe? A flor da pele. E cara, então, e deu nisso, né? Vou comer brilhantes para ver se eu quebro um dente. E eu tenho o maior orgulho desse livro, e ao mesmo tempo já tô com vontade de escrever outro para traduzir um pouco este momento, né, que eu tô assim. Não, fora que o livro é lindo, né? Ele é lindo. É lindo demais, gente. E aí ele tem uma colagem de uma artista uruguaia que chama Flávia Ehrenberg. Que é isso aqui. Olha que coisa linda. Não, é lindo demais o livro. Eu achei lindo isso aqui ser vermelho. É muito lindo, né? Muito lindo, é muito delicado, né? É da Laranja Original, quem quiser adquirir é só entrar no... Amazon, no mercado. Eu comprei acho que no Mercado Livre o meu, mas tem em vários lugares. Enfim, é muito delicado, eu tenho mó... Paulinha, o que te mantém acesa hoje em dia? Olha... Falando de... Já que a gente tá falando aí desses assuntos calientes. Bom, eu tenho... Olha, a minha relação atual, minha paixão, assim... O Gidu é um homem que me estimula em tantos lugares, assim, né? Que, fora o tesão louco que eu tenho por ele... E é também uma relação mais madura, uma relação que a gente se... Primeiro, assim, ele é um cara muito inteligente, muito analisado, fez análise há muitos anos. É um cara que que é mais tranquilo que eu, né? Eu sou mais acelerada, ele é mais tranquilo, mais pé no chão, mais... Então, eu acho uma bênção o nosso encontro nesse sentido, assim, que eu acho que a gente se completa muito, né? Tipo, eu tenho essa coisa... Ariana também, essa ponta de lança, esse fogo, essa inquietação, que também eu acho que é legal para ele também, que eu acho que inflama ele também e tal, mas ele me aterra, ele me tranquiliza, ele me equilibra nesse sentido. Então eu acho que eu nunca vivi uma relação, nunca, juro, que eu tivesse... Olha, a gente vai fazer 7 anos daqui a umas 2 semanas. E pra mim, parece que tá apenas começando, sabe? Eu tenho tanta vontade de fazer tanta coisa com ele. Que legal. A gente tem tantos planos, a gente tem tanta vontade de ganhar mundo, de viajar, de conhecer lugares, de fazer mais projetos juntos. A gente tem muito desejo. E a gente é muito amigo também. Além do tesão louco que a gente tem. Mas a gente é muito amigo. A gente se diverte demais, sabe? Eu tô com ele, eu me divirto muito. A gente tem muitos amigos em comum. A gente tem um ciclo de amigos muito... Então, assim, ele já era muito amigo dos meus amigos. Isso também, eu acho que é uma coisa muito boa numa relação. Porque Sim. É que você tem que, sim... Tudo bem. Se enturmar. Também conhecer gente nova e tal, mas... Às vezes você não tem tanta identificação, né, com, sei lá, e a família do Gidu eu adoro, sei lá, a ética dele, sabe, os valores, o jeito que ele pensa, o jeito que... isso me dá muito tesão também. Então é um outro lugar, poder estar em casa, construir uma casa juntos e ter essa tranquilidade, porque eu acho que quando você é mais nova, mesmo em relação, você tá numa relação, mas você sempre tá, ai meu Deus, será que eu tô perdendo alguma coisa? Meu Deus! Isso eu não tenho mesmo, assim, eu tô com um homem que eu quero estar, eu sou apaixonada por ele, eu quero compartilhar muita coisa com ele em vários sentidos. Então, eu acho que essa é a minha flama nesse sentido, né, de relação. Mas eu tenho a minha flama acesa com as minhas relações, com os meus amigos. Eu sempre fui muito amiga dos meus amigos. Eu tenho um tesão em encontrar, em trocar com a minha família, com meu irmão que mora longe, meus sobrinhos, mas que eu adoro poder, né, ter conversas profundas e compartilhar, e a minha profissão, que me acende. Eu acho que eu nasci para a gente para o que a gente nasce. Eu acho que eu nasci para isso, então criar, pensar e realizar. O que você diria para as mulheres de 50 a mais que querem reacender essa chama? Seja profissional, seja de relacionamentos, que dica você poderia dar? Olha, se cuidem em todos os sentidos, né? Cuidem dos seus corpos, das suas cabeças.
tenham uma boa médica, uma boa ginecologista, conversem com ela, entendam o que você está vivendo, né? Se trate, porque tem muitas mulheres que, né, todas nós sofremos coisas nessa transformação, né? E existem reposição hormonal, existem muita coisa que dá para você, se você puder fazer análise, se você puder fazer exercício, comer bem, isso é fundamental. Uhum. Entender o entorno, não se deixar prender por estruturas já armadas. Você não tem que nada. Você não tem que nada. Você não tem que estar casada. Você não tem que... Você tem que... Assim, se você está numa relação tóxica, saia dela. Se cuide. Tenha força para sair. Tenha força. Não dependa, assim, nem economicamente, nem psicologicamente de ninguém. Assim, construa o seu caminho, a sua liberdade. Tenha a sua liberdade, porque é isso que vai fazer... você, assim, claro, às vezes você pode passar mais pode passar perrengues, né, sem grana, mas você tem a sua liberdade, você tem a sua paz interna, né? Então, assim, olhe pra você, assim, se queira, se ame, se cuide. Uhum. E invente coisas pra você, se reinvente. Não deixe que o outro te dite o que você tem que fazer. Crie meios. Não existe um jeito de fazer. Você pode criar e furar um esquema que você acha que tem que ser assim. Não tem que ser assim. Uhum. Crie seu próprio esquema. A gente é muito... a gente é muito condicionada a pensar que tem que ser de um jeito, não tem que ser desse jeito. Você pode criar o teu próprio estilo de vida. E a sua própria história. E a sua própria história. E aí, Paulinha, pegando esse gancho que você falou, queria que você falasse um pouco, porque a gente conversou um pouco de filhos antes, e não ter filhos foi uma opção sua, né? Quer dizer, você estava imbuída ali do trabalho, ou não sabia, não tinha certeza, enfim. E aí, queria que você falasse um pouco dessa opção, porque tem muitas mulheres que não sabem que tem essa opção, né? De ter ou de não ter. Então, eu queria que você falasse um pouco, que a gente pudesse refletir um pouco sobre esse tema. Olha, sempre pra mim foi uma grande incógnita. Assim, eu nunca fui aquela mulher, como eu tenho muitas amigas que falaram, eu tenho que ser mãe. Uhum. Essa é minha, assim, eu preciso ser mãe. Eu nunca tive isso. Eu nunca tive esse desejo incondicional de ser mãe. Eu sempre achei que, quando eu era mais nova, achava que eu ia ter filho, sim. E durante a minha vida, eu ia... uma hora. E essa hora foi passando e isso não aconteceu na minha vida. E eu entendo que também, talvez, o foco da minha vida não era esse, né? O meu foco, o meu interesse, a minha curiosidade, a minha ânima e a minha construção estavam em coisas que eu ia dando prioridade. Eu não sei o que a vida me espera, porque vai saber, muitas vezes eu falava, eu gostaria muito de adotar um filho, né, e de cuidar, tem tanta criança no mundo, né? Uhum. Não sei, eu agora, hoje, não tenho e isso pra mim não é uma questão, eu acho importante que a gente naturalize isso, porque assim, não existe, a gente sempre foi muito cobrada, eu graças a Deus, minha mãe nunca me cobrou, mas muitas vezes eu olhava e via as pessoas, sei lá, com até um olhar de pena, né, nossa, ninguém verbalizava, mas enfim, já tive gente da minha família que me sentou, assim, falou, Paula, você tem que ter, senão você vai ser infeliz, e eu falava, gente, eu não acho que eu vou ser infeliz, eu acho que são outros tempos também, né, assim, eu acho que talvez para uma senhora de uma outra época, talvez, olha, pudesse olhar para mim e falasse, putz, porque talvez ela não se entendesse como mulher se não fosse mãe, assim, mas eu não vejo, e eu tenho muitas amigas, né, que não são mães e que escolheram por isso também, mas também nunca fui essa mulher que desde nova falava, não quero ter filhos, como eu tive amigas também, tenho amigas que desde muito pequenas, novas, falaram, não quero e não vou ter filhos. Eu não, sempre fiquei um pouco nessa, não sei, e fui indo, e agora eu
eu sou muito feliz com a minha vida, eu não sinto essa necessidade de ter um filho, sabe? Mas eu sou muito amorosa com os meus sobrinhos, eu adoro criança, eu adoro poder também estar com outras gerações, ouvir como que eles estão vindo, sabe? Poder, mas não necessariamente ter essa função da maternagem, assim. A gente pode construir o estilo de vida que a gente quer. Eu, de alguma maneira, eu me sinto muito criadora também. Criar não é só ter um filho, dar né? a luz a uma criança. A uma criança, né? Criar, existem 1000 formas de botar filhos no mundo, né? Meu livro, minhas peças, enfim. Isso, a arte. Minha arte. Pá, pra gente encerrar, queria que você falasse, enfim, eu te pedi, né, com antecedência, pra você pensar ou numa poesia, ou numa frase, ou num texto, alguma coisa que falasse de envelhecer, da passagem do tempo. O que você preparou? Cara, olha, eu fiquei pensando, eu queria muito trazer alguma coisa dita por mulheres, mas eu também me vinha muito o Pepe Mujica, né, que foi um homem tão incrível e tão sábio, né? Perdemos há pouquíssimo tempo, né? Exato. E aí eu peguei algumas frasezinhas dele, mas uma que me bateu forte, assim, um homem muito sábio, é essa: o corpo envelhece, mas o pior é quando o espírito envelhece. É preciso manter um pouco de rebeldia até o final. Então, o corpo envelhece, mas o pior é quando o espírito envelhece. É preciso manter um pouco de rebeldia até o final. Até o final. Até o final. A gente tem que, sabe? E é na peça, e aí eu lembrei muito da peça, né, de Mulheres em Chamas. Eu acho que você vai lembrar dessa hora, que tem uma hora que já mais pro fim da peça, elas estão falando, ai meu Deus, mas então é isso, né? Acabou pra gente, é isso. Aí a Marcela fala, não, tem uma coisa que a gente ainda pode fazer pela gente. Que é? Mandar um foda-se, entendeu? Se libertar. E assim, pressões sociais, não sei o quê. Você não tá me achando como, né, assim, tá querendo mais de mim, ou tá projetando em mim alguma coisa que eu não sou. Foda-se, sabe? Mas um foda-se fluido, que vem da alma. Foda-se. Eu sou o que eu posso e que eu quero ser. É isso. E é assim até o fim. Isso aí. Rebeldia até o final. Amiga, muito, muito, muito obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo, viu? Falar e trocar com você. Muito bom esse papo divertido, inspirador. Que bom. E que a gente possa seguir sempre com brilho nos olhos, com coragem para fazer e acontecer. Até o próximo episódio. Tchau.